Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida nessa noite de quinta-feira, 6 de agosto. Já estamos aí passando aí do primeiro semestre completo, já terminamos o mês 7, indo para o segundo mês aí desse segundo semestre de 2020. 2020 que com certeza ficará para a história, por tantas coisas que têm acontecido, tantas situações que têm nos trazido aborrecimento, entristecimento e também a falta de poder estar aqui com os irmãos presencialmente. Mas nós louvamos a Deus porque apesar de tudo, e é isso que nós vamos falar inclusive sobre isto nessa noite, que apesar de tudo, nós precisamos ser perseverantes no Senhor nosso Deus. Nós vamos estudar sobre esse tema nessa noite, com a graça de Cristo Jesus. Nós queremos também destacar algumas coisas antes de partirmos para o estudo, meus queridos irmãos. Primeiro, louvar ao Senhor, como já o fizemos na terça-feira, pelos irmãos que estão aí em recuperação desse período da pandemia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem trazido fortalecimento aos servos dele nesse período de grande tribulação. Também queremos destacar, eu coloquei na terça-feira nos grupos, que o nosso querido e já levado pelo Senhor irmão Eládio foi pela cidade homenageado. Isso é um privilégio para que o povo de Deus possa não só se motivar a continuar fazendo aquilo que é certo, mas também alegrar-se com a família daquele irmão querido nosso, o nosso irmão Eládio, a Dona Maria, o Ieso, né, toda a família, a Raquel, que sempre está aqui conosco nos domingos pela manhã, em tempos normais, de ter uma homenagem como a que foi feita pela Câmara dos Vereadores, né? Então, nós agradecemos a Deus, porque um dia é muito gostoso você contar a história, assim, ó, aqui essa avenida é de um irmão da Presbiteriana. Ei, irmãos, isso é bom demais. Essa escola tem o nome de um pastor, de um professor que foi pastor, que foi professor. Tudo isso é muito significativo, pois mostra que nós fazemos parte da história e dentro da cosmovisão protestante, nós estamos para poder viver nessa história, transformar essa história pela nossa contribuição, pela educação, pela instrução, por aquilo que nós pudermos oferecer. Nós estamos aqui para poder contribuir para que mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio às tragédias e calamidades, ainda assim nós podemos ter uma vida em paz, apesar das tribulações. Nós também queremos destacar, né, em oração por aquela região ali de Beirute, no Líbano, em que houve aquela grande explosão, né, os irmãos devem ter acompanhado de terça-feira para cá, um negócio assustador, muitas pessoas ali morreram, algumas já foram identificadas, muitas estão feridas, e é um centro ali onde existem muitos cristãos naquela região também. Então que Deus esteja consolando, confortando aqueles corações. Nós vamos orar para iniciarmos nosso estudo. Após a oração você vai ouvir um louvor, em gratidão, louvor ao nosso Pai, ao nosso Deus, e na sequência eu volto com o estudo. Já vá abrindo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, nós vamos ler algumas partes desse texto, não vamos ler todo o texto, mas alguns trechos, e aí a partir do estudo da palavra nós vamos aprender sobre a nossa confiança, perseverança, apesar de tudo. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado, ó Senhor Deus, pela vida dos teus servos, que com a graça do Senhor têm se recuperado. Mas ainda existem outros que não têm se recuperado tão plenamente. Tenha compaixão, ó Pai, tenha misericórdia. Ó Deus querido, nós temos nos lembrado em nossas orações de um caso mais grave, que é o do Lucas, ali em Curitiba. Situação até ontem realmente muito crítica, pela notícia que tivemos. Só realmente a tua misericórdia, graça e poder milagroso para poder, ó Pai, fazer alguma coisa. Talvez, até nesse momento, já tenha alguma notícia diferente dessa, pois talvez ainda não saibamos, mas o Senhor é o Deus que cuida, é o Deus que preserva
é o Deus que fortalece em todas as situações. Obrigado pelas bênçãos, continua, Pai, cuidando dos nossos queridos, ó Senhor Deus, com relação ao trabalho, às suas atividades. Traga, ó Pai, sobre nossa mesa o pão nosso de cada dia. Ó Pai, consola meus corações de irmãos e talvez pessoas e outros tantos que estão ali agora em luto, em pranto, por conta dessa explosão que houve, ó Pai, no Líbano, ali em Beirute. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando os missionários para que possam também, ó Pai, levar o consolo do Senhor aos corações daquelas pessoas que são tão duras com relação ao nosso Deus. Assim, ó Pai, quebranta e esteja transformando os corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvemos ao Senhor e depois retornamos com o estudo da palavra. Deus abençoe você que está entrando no Facebook, no YouTube, e vamos louvar o nosso Deus nesse momento. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor.
Retornando, meus queridos irmãos, vamos agora abrir em Filipenses, como eu tinha avisado para os irmãos, e nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler principalmente agora a partir do versículo 12, Filipenses 1, versículo 12. Né? Eu vou colocar aí para você, apesar de eu ter colocado na projeção, e você vai ver aí agora a projeção, que nós leríamos do Filipenses 1, do 3 ao 18, nós vamos ler só do 12 ao 18 por enquanto, depois eu faço algumas referências também do 3 até o versículo 11. Então, Filipenses do 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Meus irmãos, você vai acompanhar, já vou projetar aí para você, comigo, que hoje nós vamos tratar sobre esse aspecto, né? Já está aí na sua tela, a perseverança, apesar de tudo. A perseverança talvez nos leve a indagar e pensar se essa é uma característica que nós, que cremos em Cristo Jesus, nós devemos ter. Para isso, nós podemos até nos perguntar, de certa forma, o que é ou qual é a coisa que nos causa admiração em uma pessoa. Nesse caso aqui, nós podemos pensar em algumas pessoas, mas todas elas nós vamos depender de uma palavrinha. O que é que te admira em fulano? Depende. Quem ele é? Por exemplo, se for um bombeiro, talvez uma das coisas que nos chame a atenção é a sua coragem, a sua perspicácia. Se formos pensar talvez em um policial, talvez uma coisa que poderia causar admiração é também a sua presteza, o seu empenho, aquela coragem de não ter medo de que algo lhe aconteça para preservar a vida do outro. Se pensarmos talvez aí no maratonista, uma coisa que possa nos admirar nesse maratonista é o seu empenho no treino, sua dedicação, a sua força de vontade em ser campeão. Se pensarmos num professor universitário, talvez uma coisa que nos cause admiração seja o seu conhecimento, o seu grau de explicação, a sua facilidade de expor aquela matéria que parecia ser tão complicada, e isso causa admiração em nosso coração. Então, todos nós, ao olharmos para pessoas, nós vamos encontrar nelas algum ponto em que nós as admiramos de alguma forma. Crianças admiram os seus pais até uma certa idade. Depois eles começam a criar outros ídolos no coraçãozinho ou outras pessoas que elas devem admirar. Isso faz parte da vida, não é ruim. É bom para poder perceber que tanto aquele que ele admira fora ou dentro de casa são pecadores e falhos e algumas vezes vão criar algum tipo de decepção em seus corações. Mas a questão é que quando nós estamos procurando algo com relação ao povo que crê, ao povo que ama o Senhor, ao povo que entregou-se a Cristo Jesus, uma característica que nós devemos ter é a perseverança. Aliás, isso na teologia já é enumerado como um dos 5 pontos do calvinismo, ou 5 solas, que não 5 solas, mas como um dos pontos do calvinismo, como um dos pontos da doutrina reformada, que é a perseverança dos santos. Ou seja, a igreja
ela é formada de pessoas, e essas pessoas, quando perseveram na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo, eles de fato são perseverantes. Mas hoje nós vamos ver algo mais prático com relação à nossa vida, a partir do apóstolo Paulo, como nós podemos ser perseverantes enfrentando algumas situações. Eu separei 3 situações que Paulo enfrentou e que nós também enfrentaremos ou estamos enfrentando, e que apesar delas nós precisamos ser perseverantes em Cristo Jesus. Primeira coisa é que nós precisamos ser perseverantes apesar das angústias que assolam o nosso coração. Lembrando aos irmãos que Paulo agora ele está preso em Roma. Ele está numa prisão domiciliar. Nesse caso aqui, a prisão ela acaba sendo um pouco melhor do que algumas outras que ele já passou. Lá em Atos, por exemplo, você vai perceber que em algumas circunstâncias, Paulo e Silas presos, eles estavam numa masmorra, de certa forma, o mais fundo de uma prisão, onde passava rato, barata, algemado aos pés do outro amigo e companheiro, colocado ali naquele lugar escuro, inóspito, tão escuro que quando depois eles louvavam a Deus e não estavam reclamando, estavam agradecendo ao Senhor na prisão, ali já à meia-noite, tudo escuro, rato andando para lá e para cá. Eu estou falando para você entender a cena, a angústia que era aquele momento da prisão de Paulo e Silas, e mesmo assim eles estavam louvando a Deus, perseverantes, ao ponto que tudo estremeceu. E quando o guarda entra, como estava tudo escuro, ele pensou, todo mundo fugiu. Agora, meus irmãos, imaginem a escuridão dessa prisão, dessa masmorra, de certa forma, aonde Paulo e Silas estavam presos. Logicamente que como o Espírito Santo, o Senhor fez tudo tremer, tudo se abriu, mas eles não fugiram. E o guarda ali que estava para tirar a própria vida, ele então não vê ninguém porque está muito escuro. E aí então gritam, não precisa porque estamos aqui. Depois ele o leva para casa, cuida das suas feridas e ele continua perseverante, anunciando a palavra de Deus apesar das angústias. Angústia de uma prisão injusta, inapropriada, uma prisão que não é uma prisão, nossa já é ruim. E naquele tempo era pior do que a nossa. Não havia ainda um sistema de tratamento médico, pode ser ruim, é verdade, a comida era muito pior do que o que nós temos hoje, muito pior. E mesmo assim, Paulo, apesar das angústias, ele não se desviou e não desanimou do caminho do Senhor. Ele continuou perseverante. Agora, Paulo já está num outro período da vida e ele está ali para pregar em Roma. Mas ao pregar em Roma, os irmãos se lembram que ele foi preso. E ele recebe visitas de pessoas incrédulos e irmãos nesse período que ele está preso. Ele não pode sair da casa, mas ele pode receber visitas. E uma das visitas é um irmão de Filipos, chamado Epafrodito. Epafrodito veio para poder ajudar Paulo. E Paulo, inclusive, o chama como um irmão cooperador, um irmão companheiro de lutas, o irmão que é o vosso mensageiro, ele é o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então Paulo começa a descrever Epafrodito como alguém que também é perseverante no caminho do Senhor, na sua cooperação, ele é companheiro de luta, ele pode contar com ele é mensageiro, ele é auxiliar em minhas necessidades. Pode ser também que Epafrodito tenha sido um oficial da igreja de Filipos, talvez um presbítero ou diácono, nós não sabemos, mas o que dá a entender é que talvez ele tenha sido alguém com algum cargo na igreja de Filipos. E ele foi enviado pelos irmãos com auxílio, com ajuda financeira, material, alguma coisa a igreja mandou e ele então foi levar esse material, essa ajuda, e ele representou esse povo e ele foi também auxiliar Paulo por um tempo em seus dias
de prisão. Se você olhar em Filipenses 2, versículo 25, deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai dar uma passeada, já que é um estudo bíblico, né, em alguns versículos. Olha o versículo 25, né? Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, é vosso mensageiro e vosso auxiliar em minhas necessidades. Então, Paulo, ele passou a ser assistido, cuidado, nesse período de grande angústia, de grande perturbação, prisão, não podendo sair, estando cerceado dos seus direitos. E Epafrodito o auxiliou a preservar e a perseverar nesse momento de grande situação no seu coração. Ou seja, apesar dessa situação, entretanto, contudo, nem tudo é flores, nem tudo é as mil maravilhas da nossa vida cristã. Até agora a narrativa, ela é uma narrativa boa, ou seja, Paulo está preso e então vem alguém para ajudá-lo. Mas aí acontece um entrave, um problema, uma dificuldade. Aliás, a nossa vida é assim. Às vezes nós estamos até passando por angústia e se não bastasse já a angústia que estamos vivendo, acontece um entretanto. Contudo, é aquela ideia assim, olha, fulano estava vindo para sua casa, aí você fala assim, nossa, que legal. Aí você fala assim, entretanto, opa, alguma coisa aconteceu. Contudo, alguma coisa não saiu do jeito que deveria ser. Uma notícia pode ser, olha, ele estava vindo, entretanto, o carro dele quebrou. Menos grave, o carro quebrou, dá para poder mandar arrumar. O carro, entretanto, sofreram um acidente, mas estão todos bem. Amém. Sofreram um acidente e houve problemas mais sérios. Então a gente nunca sabe o que vem depois do entretanto. Contudo, e é isso que acontece agora. Por causa da obra de Cristo, nós vamos ver que Epafrodito, o ajudante de Paulo, estava às portas da morte. Se você olhar ainda no capítulo 2, o versículo 27 até o versículo 30, vai falar ali que, com efeito, ele adoeceu mortalmente. Ele ficou muito doente. Aqui é um resumo. Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Eu fico imaginando Paulo preso em Roma, numa casa, recebe um irmão, e esse irmão, nós não sabemos se ele adoeceu em decorrência da viagem, porque são 1.300 quilômetros ali de Filipos até Roma. Essa viagem talvez ele passou por alguma dificuldade, pegou Covid de alguém, apertou a mão de alguém que não devia apertar, e ele chegou lá doente, quase que mortalmente. Imagina a angústia de Paulo, talvez o peso no coração do próprio apóstolo Paulo. Esse irmão veio aqui me ver, cuidar de mim, e agora ele está doente, é só tristeza, é só tristeza. E talvez essa fosse a expressão que ele estivesse tentando colocar nesse versículo. Ou seja, Deus se compadeceu, é verdade. Mas imagine os dias até que, de fato, ele se levantasse daquela enfermidade. Imagine os dias, porque foram alguns dias, semanas, eu não sei quanto tempo foi, mas deu tempo, inclusive, dessa notícia chegar na igreja originária de Epafrodito, que fica a 1.300 quilômetros, sem zap, sem internet, sem correio eletrônico, sem e-mail, sem nada. Foi alguém que levou de boca, viajou todo esse percurso e trajeto e disse à igreja que, de fato, Epafrodito estava doente, muito doente. Ao versículo 28, por isso que Paulo, inclusive, ele diz o seguinte, olha, eu apresso em mandá-lo de volta, para que vocês o vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então Paulo agora está dizendo o seguinte, olha, eu vou mandar Epafrodito de volta. Aliás, foi isso que aconteceu, né? Já que nós não sabemos a causa da doença, o motivo da doença, nós agora sabemos que depois que ele recuperou, depois que chegou notícia triste à sua igreja de origem,
e porque a igreja ficou sabendo, então Paulo resolveu mandá-lo de volta. E agora, mesmo sozinho, Paulo continuou sendo perseverante. Mas Epafrodito também é muito perseverante, porque mesmo depois que Paulo resolve dispensá-lo, por conta desse momento em que ele viveu, olha o versículo 26, o povo da igreja tinha saudade, e Paulo também tinha saudade deles, mas ele estava angustiado, porque o povo da igreja, lá de Filipos, ouviu que ele adoeceu. Por isso que eu digo que talvez a doença de Epafrodito tenha durado mais do que alguns dias, talvez aí algumas semanas, não sabemos quanto tempo durou. O que sabemos é que ele, nesse percurso, em algum momento ele adoeceu e chegou para ajudar Paulo com todos os recursos e ofertas, mas ele chegou doente. E Paulo ficou muito preocupado, Paulo ficou muito angustiado, porque ele veio para ajudar Paulo e de repente ele é quem está precisando de ajuda, porque ele ficou doente. A igreja ficou aflita, a igreja ficou angustiada. A questão, meus irmãos, é que apesar de tudo isso, e Paulo agora dispensá-lo para que ele volte para a igreja de Filipos, nós vamos perceber que ele não voltou por desistência, mas sim pelo amor que unia a igreja profundamente. Ele amava aquela igreja, a igreja amava Epafrodito e amava Paulo também. E ouvindo que ele estava doente, eles então ficaram angustiados. E Paulo falou assim: vai embora, volta para sua casa, volta para a sua igreja, e lá você vai poder interceder com aqueles irmãos por minha vida que está aqui em Roma. Paulo, apesar da sua grande angústia, apesar dos entretantos da vida, apesar do contudo da vida, apesar daquela vírgula que de vez em quando acontece, chegou alguém e você fica muito contente, muito alegre, entretanto esse alguém está muito doente, e isso traria sobre nós mais uma vez grande angústia e grande perturbação. E apesar de tudo isso, Paulo não desistiu da sua vida cristã. Ele continuou perseverando, apesar das angústias do seu coração. Ele não desanimou, apesar das lutas que se levantaram contra ele. O que nos leva a entender que Paulo tem um belo exemplo de perseverança. Assim como Epafrodito, homem crente, temente ao Senhor, que apesar de ficar doente, apesar de chegar ali e ver seu amigo preso, ele não desanimou, voltou para a igreja, continuou servindo ao Senhor com grande alegria no seu coração. Ele fez a viagem difícil, contraiu a enfermidade que quase o matou, mas ele não desanimou. Eu entendo que até mesmo ele estava disposto a dar a própria vida para cumprir aquela missão. Olha o versículo 30 do capítulo 2. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Qual é a obra de Cristo? Aqui nós poderíamos dizer uma obra de misericórdia, uma obra de assistência. Era uma obra de Cristo. Epafrodito estava trazendo recursos e ajuda para Paulo. E é uma obra do Senhor também, viu, meus irmãos? A assistência às pessoas, o cuidado com as pessoas, é uma obra de Cristo. Às vezes nós pensamos que obra de Cristo é só evangelizar. Evangelizar é uma das mais importantes obras de Cristo, tarefas de Cristo que nós temos que fazer nesse mundo, que é levar o evangelho aos perdidos. Mas não é só isso. É assistência ao irmão, é ajudar o irmão a pagar uma conta se está difícil esse mês, é ajudar o irmão com alguma questão de alimento, se está complicado por conta da pandemia, porque foi isso que aconteceu, porque ele foi ajudar Paulo, e Paulo falou assim, que foi por causa da obra de Cristo. Veja o que Paulo fala assim, não foi por minha causa não, foi porque ele veio cumprir uma tarefa cristã, uma tarefa bíblica, por isso ele veio, e ele sofreu, e ele chegou aqui à porta da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Agora ele fala que a obra de Cristo é o suprir Paulo de alguma carência que ele estava tendo. Então quando você ajuda alguém, quando você abençoa a vida de um irmão, de uma pessoa, você
não está fazendo algo fora da obra de Cristo. Isso está dentro da obra de Cristo. Então, quando nós damos um copo de água fresca para aquele que precisa, nós estamos fazendo a obra de Cristo. Quando nós ajudamos e viajamos para ajudar pessoas, nós estamos fazendo a obra de Cristo. Existem pessoas que saem da sua região e viajam milhares de quilômetros para outras regiões para poder levantar um banheiro, um local onde não existe banheiro, só cisterna ou só o mato. Nós agradecemos a Deus por pessoas que deixam, às vezes, a comodidade das suas férias para poder abençoar cidades inteiras com mantimentos, itens e roupas arrecadadas durante todo um ano para que essas pessoas possam ter mais um período de sossego e folga nesse período de angústia e tribulação. Nós estamos e devemos fazer a obra de Cristo e, se for necessário, será que estamos dispostos a sermos perseverantes ao ponto de darmos a nossa própria vida em função da obra de Cristo Jesus? A dedicação à obra do Senhor não pode ser extinguida, não pode acabar. E é interessante que mesmo por uma doença mortal. Aqui na nossa igreja, alguns irmãos com doenças não desanimaram da sua vida com Cristo Jesus. Esse ano, nosso último exemplo nesse aspecto foi o nosso irmão Eládio. Mas temos outros irmãos que, no decorrer dos anos aqui nessa igreja, apesar da doença, da enfermidade, eles não extinguiram a sua fé em Cristo Jesus. Continuaram perseverantes até o fim, até a chamada de Cristo, para que eles fossem levados para o céu. Alguns foram levados mais cedo, alguns vão ser levados na fase adulta, outros vão ser levados já com as cãs brancas, com os cabelos brancos. A questão não é o tempo, a questão é se nós somos perseverantes e confiamos e vivemos com Cristo, apesar das nossas angústias que nós vivemos. Então, Paulo estava com grande angústia, ele viveu dias de angústia, o seu amigo chegou e ele continuou com angústia, porque agora, além da sua prisão, ele também estava preocupado com a situação de Epafrodito. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, se compadeceu dele e também de Paulo, o reergueu daquele momento de enfermidade, daquela doença que nós não sabemos qual é, mas ele adoeceu mortalmente, a situação estava feia, ele levantou-se, recuperou-se, alimentou-se, vestiu e tomou o seu rumo e voltou para a sua igreja, porque o Senhor cuidou dele em tempo de angústia. Meus queridos irmãos, nós precisamos, com a graça de Deus, superar momentos da angústia em que nós estamos vivendo. Nós vamos ver ainda que Paulo recomenda à igreja, inclusive, a honrar homens dedicados como Epafrodito. Olha o versículo 29 do capítulo 2. Recebei-o, que é para a igreja, recebam esse homem, pois no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Homens e mulheres, porque nessa carta também ele fala de duas mulheres que a gente vai ver no final, homens e mulheres que são perseverantes, que amam o Senhor, que saem de sua comodidade para poder servir ao Senhor. Esses homens devem ser honrados, não idolatrados, não adorados, mas eles devem ser honrados. Honre ele, diga isso, mostre às pessoas a dedicação e o zelo que alguns estão tendo para a obra do nosso Deus. Eu sei que muitos não querem louros ou não fazem isso para poder obter mérito de ninguém, porque não precisa. Nós fazemos para o nosso Deus, mas homens assim devem ter a nossa admiração. Lembra da pergunta inicial? O que é que nos causa admiração nas pessoas? A perseverança em meio à angústia, a dedicação em meio à angústia, a fidelidade em meio à angústia. A confiança em Deus em meio à angústia deve causar admiração em nosso coração. A honra aqui, meus irmãos, não é elevar a pessoa como um semideus. A honra aqui não é ficar fazendo um busto da pessoa, uma estátua da pessoa. Não tem nada disso. Não é colocar a foto dela na nota de R$300, não. Aqui no caso, a honra
É pessoas que, ao olhar para ele, têm uma admiração e têm um respeito e têm um afeto nos seus corações para poder cuidar, amar aquele a quem o Senhor também cuidou naquele período. Nós precisamos realmente lutar para não desistir na primeira dificuldade que nós vamos enfrentar. Muitas são as tribulações, muitas são as dificuldades, mas nós não devemos desistir apesar das lutas. Alguns até usam da desculpa, que até parecem cristãs, interpretando o obstáculo como sinal de que Deus não quer que continue naquele rumo. Pensa em Epafrodito indo para visitar Paulo em Roma. Na metade do caminho, ele ficou doente já. Talvez ali já começou a sentir um pouco do cansaço. E aí ele poderia falar assim, ou interpretar de forma equivocada. Não é da vontade de Deus que eu vá para Roma. Vou voltar para casa. Às vezes nós fazemos isso, nós interpretamos algumas intercorrências que são naturais da vida como se fosse vontade de Deus para a nossa vida. Deus, ele age com a vontade soberana dele. Quando ele quer agir, ele vai realmente fechar a porta, como aconteceu com Paulo. Ele tentou ir para a Ásia Menor, não foi possível porque o Espírito o impediu. E por ele não ter ido para a Ásia Menor, foi que ele foi para Filipos, porque ele foi na Macedônia, porque Filipos é uma das grandes cidades da Macedônia. E a partir dali, nós vamos ver que Paulo pregou o Evangelho, e o Evangelho foi crescendo ali. Você pode ler isso depois, lá em Atos capítulo 13. E aí nós vamos perceber, meus queridos, que algumas vezes nós confundimos, e achamos que porque alguma coisa não deu certo, não é da vontade de Deus. A gente não persevera algumas vezes. Às vezes você está indo, por exemplo, fazer um evangelismo no sertão. O pneu do seu carro fura. É Deus dizendo para ele não ir para o sertão. Não, para. Arruma o carro, porque pneu de carro fura sempre. Troca o pneu, coloca o step, arruma o pneu, volta de novo e toca o barco. Às vezes nós precisamos ser perseverantes. Não em coisas erradas, mas naquilo que é certo. Às vezes nós julgamos erradamente a vontade de Deus. É lógico que Deus ele pode nos impedir de ir para onde nós às vezes desejamos e Ele não quer que nós estejamos indo para lá. Mas na maioria das vezes nós interpretamos errado a vontade do Senhor. Da mesma forma que, apesar da doença, da dificuldade, ele interpretou corretamente. Eu devo continuar a minha caminhada, ir até Paulo, levar para ele o suprimento, levar para ele a ajuda, e o Senhor vai cuidar. O Senhor cuida em meio às dificuldades e às angústias. Meus irmãos, se fosse assim, Paulo já teria desistido da sua primeira viagem missionária. Lá em Atos capítulo 13, você vai lembrar que Paulo ele pregou o evangelho e no mesmo dia já estavam querendo bater nele, maltratá-lo, inclusive prendendo ele. Ele foi solto, em alguns momentos ele fugiu, já foi apedrejado, mas ele não desistiu de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos desistir de continuar servindo a Cristo Jesus na primeira pandemia que nós enfrentamos. Nessa geração é a primeira pandemia que nós enfrentamos. Já houve outras pandemias no passado, mas nossa geração essa é a primeira. Quis Deus, aprove Deus dar essa pandemia na nossa geração. Você vai desistir por causa de uma pandemia? Vai desanimar por causa que não pode vir na igreja? Vai ficar chateado? Sim, chateado nós ficamos. Mas vai deixar de vir à igreja depois porque nesse período você não pôde vir à igreja? Persevere, meu querido. Não desista. Paulo não desistiu apesar das aflições da primeira viagem. Ele teve problema com pessoas, ele teve problema com o governo, prenderam. Mesmo assim, ele não desistiu porque ele foi perseverante. Deus pode fechar caminho. Deus pode impedir que você faça alguma coisa, mas na maioria das vezes, Ele vai permitir que você faça. Quando é da vontade dEle, para a glória do nome dEle, Ele vai abençoar aquilo que estamos fazendo. Às vezes você está levando uma cesta básica para alguém, fura o pneu. Deus não quer que eu leve cesta básica. Não. Deus quer que você abençoe a vida das pessoas. Furou o pneu por uma eventualidade. Arruma o pneu e segue o barco e vai levar a comida, vai levar a cesta básica para a pessoa. Ou seja, ajude a pessoa. Às vezes nós usamos das desculpas daquilo que nos acontece
para que nós justifiquemos a nossa própria falta de empolgação e perseverança para não ajudarmos pessoas que estão necessitadas de alguma coisa. Não desista. Vença as oposições. Paulo foi perseguido, Paulo foi expulso, Paulo foi apedrejado, Paulo foi aprisionado, mas jamais tudo o que aconteceu o fez desistir da sua vida com Cristo Jesus. Se uma pandemiazinha, que é grave, está fazendo você desistir da sua vida cristã, reveja o quanto você era cristão. Se uma pandemia tem feito você desanimar da sua vida de oração, da sua santidade pessoal, reveja o seu compromisso com Cristo Jesus e a sua perseverança. Não é porque estamos na pandemia que você não deve se santificar, que você não deve orar, que você não deve se abster de mau testemunho, que você não deve fugir da aparência do mal. Aliás, continue fugindo da aparência do mal, porque agora o mal vem na sua casa. É tudo escondido. É muito mais fácil. Então tome muito cuidado para que você vença as angústias, persevere e não desista dessa caminhada. Segunda lição da perseverança. Permaneça, persevere, apesar das desavenças. Agora, nós vamos ver aqui que Paulo ele vai tratar aqui nessa epístola de um outro problema. Porque agora há uma crise. Duas irmãs estão ali em Cristo, criando uma certa conturbação, uma certa desavença na igreja ali formada em Filipos. Por isso que Paulo escreve para a igreja de Filipos. Porque quando ele chegou ali, que se deu naquele momento em que o Espírito Santo não deixou eles subirem para a Ásia Menor, e eles então não vão para a Ásia Menor, mas vão para Macedônia, porque um varão teve um sonho e chamou Paulo para poder ir lá, para poder pregar o Evangelho, e ele foi pregar o Evangelho ali em Filipos. Ele passou pouco tempo, mas houve uma obra grandiosa em Filipos, houve milagres, houve conversão, mas também houve espancamento e prisão, é verdade. Quem foi que ajudou Paulo ali em Filipos? Os irmãos se lembram que ele saiu, mas ele deixou uma igreja no coração das pessoas. Aqui, inclusive consultando, é a primeira igreja em solo europeu. E uma das pessoas que contribuíram para que isso acontecesse foi uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura, talvez tivesse uma casa grande e aconchegante, e ela estava na beira do rio, numa reunião de oração da SAF, né? Mãe de oração. E Paulo chegou lá e pregou o evangelho para essa mulherada, falou de Cristo para elas, lá na beira do rio, falou do evangelho, e naquela pregação, Lídia converteu-se ao Senhor. Lídia levou Paulo para sua casa, e ali ele continuou pregando para sua família, e toda a sua família se rendeu aos pés do Senhor. Lídia ouviu, creu, converteu-se e tornou-se ali muito possivelmente uma auxiliadora naquele processo de plantação de uma igreja ali em Filipos. Nós vamos perceber também que Lídia pede para que Paulo fique na sua casa. E ele, de fato, se estabelece ali por um período, por um tempo. Mas ele, ao ficar ali, ele já começa a trazer pessoas para que pudessem, de fato, ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Você pode ver depois na sua casa, abrindo a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 16, 13 e também até o versículo 15. Então Paulo chega numa reunião, prega, evangeliza, essas pessoas vão ali para a igreja, formam uma igreja, e o evangelho começa a crescer. Lídia vê o evangelho crescendo, Lídia se dispõe a ajudar os missionários, Lídia está ali de fato cuidando para que a igreja se fundamente e a igreja cresça. Depois de um tempo a igreja cresceu e novas mulheres entram em cena. Agora nós temos Evódia e Síntique. Evódia e Síntique agora estão tendo um conflito, estão tendo um problema. Era muito comum que essas mulheres elas discutissem inclusive teologia na igreja,
na praça pública. E o que estava acontecendo? Havia um entendimento diferente entre as duas posições dessas duas irmãs. Quando a gente lê o texto, pensa que é briga de tapa, arrancar o cabelo da outra. Não, não é esse tipo de briga. São brigas com relação à interpretação, à concordância. Elas não concordam com a interpretação que uma dá sobre algum assunto. Possivelmente era isso que estava acontecendo. E aí Paulo fala, olha, se vocês não concordam sobre um assunto, vocês devem pensar concordemente no Senhor sobre esse assunto. A discordância do pensamento de vocês tem levado e tem elevado a alto risco a unidade da igreja. Então Paulo chama a atenção dessas duas irmãs. Elas são crentes, Paulo não diz que elas não são crentes, elas são tementes a Deus, Paulo não diz que elas não são tementes a Deus, elas podem não ser líderes formais, mas elas são liderança de alguma forma naquela igreja. E Paulo explica que elas não deveriam guardar rivalidade no ministério delas. Ele já dá uma dica lá no capítulo 1, versículo 17, quando ele fala assim, olha, aqueles contudo que pregam a Cristo, quer por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias, todavia o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Aqui já é uma prévia para dizer o seguinte, olha, vocês não devem ter rivalidade, preguem a Cristo. E ele cita como exemplo o seu companheirismo entre ele, Timóteo, e também Epafrodito. Ele vem falar sobre a sua firmeza, sobre a sua constância, sobre como que eles caminhavam um do lado do outro, ou ao lado do outro, para a glória de Cristo Jesus. Então percebam que agora ele estava mostrando um modelo de autossacrifício de Cristo, que não se apegou à sua posição celestial para poder beneficiar a igreja. O que ele está querendo dizer é que essas irmãs devem abrir mão das suas posições, até mesmo pessoais e doutrinárias, para beneficiar a igreja de Cristo Jesus. Depois você vai ver aqui no versículo 5 do capítulo 2, que ele exorta, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo está dizendo é que o autossacrifício de Cristo nos mostra que nós precisamos também, às vezes, abrir mão dos nossos pensamentos, das nossas posições turronas e arrogantes e orgulhosas para o bem da igreja de Cristo Jesus. Isso é perseverar também. Por que é perseverar também, pastor? Porque algumas pessoas, quando enfrentam oposições de pensamento diferente daquilo que ela pensa ou aquilo que ela acredita, vou sair dessa igreja. Não vou mais naquela igreja. Não vou mais congregar com tal irmão. Ele pensa diferente de mim, ele pensa contrário, ele tem uma desavença comigo. E aí começa a levar para o lado pessoal. E foi isso que estava acontecendo aqui, porque essas irmãs em Cristo, Evódia e Sintique, eram líderes informais, não eram líderes formais, porque a liderança ela é masculina, mas elas estavam sim influenciando a igreja de uma forma negativa, criando uma certa divisão na própria igreja. Como eu coloco aqui, mesmo que elas não fossem líderes formais, porque essa parte cabe aos homens, elas estavam sim exercendo influência na igreja. Irmãs em Cristo, vocês não sabem o tanto que vocês influenciam na igreja. Aquilo que vocês postam, aquilo que vocês colocam, aquilo que vocês comentam, ou quando estamos numa situação normal de igreja funcionando, as irmãs têm grande influência, sim, sobre a igreja de Cristo Jesus. Não só os irmãos, não só os homens, mas as mulheres também têm grande influência para que a igreja permaneça unida, unânime em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos aprender que mesmo que o trabalho tenha começado com outras pessoas, nós somos responsáveis em mantê-lo unido a Cristo Jesus. Aliás, é isso que ele coloca. Elas começaram bem o trabalho,
mas alguma coisa aconteceu que criou essa tensão entre elas. E essa tensão precisava ser consertada, porque o corpo de Cristo não pode ter partidarismo. O partidarismo cria divisão. O partidarismo faz com que pessoas desistam de continuar na igreja de Cristo, porque elas começam a se auto-justificar também, dizendo o seguinte: aquela igreja tem muita divisão e eu não vou mais nela. Ao invés dela lutar para que essa divisão acabe, ela prefere não perseverar e fugir daquele momento em que ela precisa atuar, talvez como um conciliador ou conciliadora. Meus irmãos, a perseverança, ela deve superar as desavenças que nós temos de opiniões teológicas. Alguns vão defender aí a questão de que deve ser um batismo X, o batismo Y. É lógico que a igreja presbiteriana tem um modelo que eu entendo que você deve acatá-lo por respeito à instituição. Assim como também se você estivesse em outra, você vai acatá-lo, obviamente. A igreja tem uma forma de governo. Você pode não concordar, mas você deve acatá-lo, por exemplo, porque você está congregando nesse tipo de igreja. Se nós estivermos congregando num outro tipo de igreja, acate também. Não há problema em acatar coisas secundárias, meus irmãos. O que não dá para negociar é coisas essenciais, primordiais. Cristo Jesus, o Espírito Santo, nosso Deus e Pai, a obra sacrificial, a depravação do homem, a graça de Cristo agindo, restaurando, a justiça que Cristo agora é a nossa justiça, ou seja, Pai, o nosso Deus e Pai castigou o seu Filho para que nós tivéssemos acesso a Ele. Como eu disse no domingo, eu creio que foi no domingo, agora nós temos um acesso, uma rua de acesso. Cristo veio a esse mundo, trazendo o Pai a esse mundo, e Ele voltou ao céu, levando os homens para perto do Pai, pela graça. Tudo isso, obviamente, deve ser tratado com muita seriedade. Mas quando algumas coisas causam divisão, elas devem ser acertadas para a glória de Cristo Jesus. E talvez o assunto aqui, apesar de ser sério, não era essencial. Paulo, depois no capítulo 4, ele vai falar no versículo 2 que ele pede a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor, que deixem as suas preferências pessoais de lado, que deixem os seus autores de teologia do lado e de lado, para que elas possam agora buscar a harmonização da igreja em meio a essa desavença por causa da unidade do corpo de Cristo Jesus, porque não pode ter partidarismo. O que nos chama a atenção é que Paulo não ficou tentando buscar a parte culpada. Evódia, é porque você falou aquilo. Sintique, é porque você respondeu daquele jeito, aquele zap. Se você não tivesse respondido o zap daquele jeito, não teria esse problema agora. Não tem como ficar achando culpado depois que o problema já está estabelecido. Pode até ser que tenha alguém que foi responsável. Mas, meus irmãos, isso é ineficiente. Tem hora que não adianta ficar procurando quem foi que fez, quem deixou de fazer. A questão é o que nós temos que resolver agora para poder ter paz. Então, às vezes, nós temos que parar de buscar, como o pessoal diz por aí, pelo em ovos, e tentar resolver o problema da melhor forma possível. Qual foi a solução de Paulo? Ela foi objetiva e pastoral. Evódia e Sintique deveriam parar, conversar e ter a mesma disposição no Senhor. Parar de ficar criando picuinha na rede social, parar de ficar mandando indireta, sentar e conversar, olho no olho. Agora não está podendo tanto, mas tem um distanciamento social que você pode, e resolver qualquer tipo de problema. Graças a Deus, nós não temos tido esses problemas. Mas se porventura, eventualmente, por acaso, entretanto, contudo, um dia tivermos, você sabe como que tem que ser tratado. Como que é? Pense concordemente no Senhor. Dobre-se diante do Senhor. Submeta-se ao Senhor. Deixe o seu pensamento ou o seu autor preferido de lado e defenda o Senhor. Esses dias eu tenho visto aí muitas indisposições por opiniões de pregadores conceituados, mas que também são meio que bibelôs de algumas pessoas, meio que santificados no meio protestante também. E às vezes, por ter opinião divergente desses que são mais santificados ou bibelosados, né? É um bibelô de alguns pastores também.
acaba criando uma certa confusão. É bobeira, porque o único que deve ser adorado de todo o nosso coração é o próprio Senhor Jesus Cristo. E os homens são falhos. E às vezes os melhores homens acabam tomando ainda atitudes erradas. Não são as piores, mas são atitudes erradas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque por sermos pecadores, nós precisamos voltar sempre para a cruz de Cristo Jesus. Desavença dessas irmãs, na ocasião, acabou minando as forças, bem como as forças da própria comunidade. Ou seja, as irmãs enfraquecem porque ficam chateadas. A igreja fica enfraquecida porque as irmãs estão enfraquecidas. A obra do Senhor é realizada a partir de pessoas que se tornam corpo de Cristo. E quando quebramos essa comunhão, resulta em estagnação e prejuízo para o corpo de Cristo. Nós devemos perseverar. A igreja deve ter todas as tratativas e tentativas para a solução do caso. Se ambos envolvidos forem cristãos, a situação vai se resolver. A grande dificuldade é quando às vezes não são cristãos, de verdade. Frequentam a igreja, é diferente. Frequentar a igreja não quer dizer que você seja cristão de verdade. Porque o cristão de verdade, ele se submete à palavra de Cristo e não às suas próprias vontades. Terceira e última lição, nessa noite, é que nós precisamos ser perseverantes apesar das privações. O apóstolo Paulo foi levar uma oferta, Epafrodito foi levar uma oferta para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo estava privado de trabalho, ele não podia fazer tenda mais, até porque já estava velho também, né? Já não era um jovem Paulo, destemido, que saía pregando, fazendo tenda, pregando, fazendo tenda. Não, Paulo já estava velho, já estava um pouco mais maduro, já não era aquele jovem com toda a vitalidade, força. E ele não podia sair de casa, enfrentando algumas privações, algumas dificuldades naquela ocasião. E Epafrodito vem trazer uma oferta. E Paulo fica muito grato. E ele, em contrapartida, ele agradece a oferta, ele escreve essa carta e louva a Deus pela vida daqueles irmãos que, mesmo estando em prisão domiciliar, eles estavam o ajudando. Paulo podia naquele momento receber incrédulos, evangelizar, mas ele não poderia sair para trabalhar. A oferta foi suavizante para a situação do apóstolo Paulo. Imagina você preso, talvez o máximo que o governo oferecesse para quem estivesse em prisão domiciliar fosse água, talvez um pão duro, e você abrir a geladeira e abrir a despensa e não ter nada para comer, que é uma privação. Você com vontade de tomar um leite e não poder tomar, você com vontade de comer um cordeiro e não poder comer, você com vontade de alguma coisa e você está privado de tudo aquilo. As privações, às vezes, acontecem na nossa vida para testar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Paulo, apesar das privações, ele não desanimou da sua vida com Deus. E no capítulo 4, versículo 10, ele rompe com uma alegria incontida no seu coração por causa da abundância do suprimento. Olha o versículo 10 do capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu me alegro porque vocês renovaram o cuidado para comigo. Vocês já fizeram isso antes, é verdade. Não fizeram antes porque não tiveram oportunidade. Paulo não ficava cobrando: vocês não fizeram. Não fizeram. Eles não tiveram oportunidade, era uma igreja pobre. E mesmo assim, a oferta o ajudou a manter a sua vida, o seu trabalho e o seu ministério mesmo em prisões. Paulo foi perseverante, ele não desanimou, ele continuou confiando na boa provisão do Senhor ao seu coração e à sua vida. Interessante, meus queridos, é que a contribuição dos filipenses não foi só aquela vez, mas eles também contribuíram outras vezes. E era uma igreja pobre. Não é por sermos uma igreja pobre que não podemos contribuir com outros. Nós podemos e devemos fazer. Mês missionário. Vamos ofertar para as missões.
Você tem orado pelos missionários que eu tenho colocado no grupo da igreja? Ore por eles. Levante uma oferta no seu coração. Mande para a PMT, entra no site, procura lá como mandar. Não precisa nem passar pela igreja. Você pode fazer do seu coração uma oferta para a Agência Presbiteriana de Missão Transcultural. Mesmo com as privações, Paulo mantinha alegria no seu coração. Uma coisa importante é que Paulo nunca se vitimizou pela sua escassez. Pelo contrário, ele soube ficar contente em toda e qualquer situação. Às vezes, quando estamos privados de alguma coisa, a gente fica se vitimizando. Pare com isso, meu querido. Confie no Senhor. Tenha contentamento, porque Ele é fruto da graça do nosso Deus. E se lembre que nós temos muito mais do que nós merecemos de fato. Merecíamos a condenação e o Senhor tem nos dado vida. Merecíamos a morte, mas a fé em Deus tem nos dado o reino de Deus. Lembra do que eu falei domingo? Quando eu disse que nesse mundo nós passaríamos e passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo, confie no Senhor. E também Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Confie no Senhor. Tenha gratidão, tenha contentamento, porque quando nós confiamos, quando nós nos alegramos, nós retiramos nossos olhares da adversidade terrena e miramos nossos olhos no Senhor. E assim temos força necessária para suportar e até superar limitações materiais, pobreza e a miséria. Seja grato, mesmo em tempo de pandemia. Louve ao Senhor, apesar das suas privações. Eu não sei quais são as suas privações nesse momento, mas o Senhor conhece. Ele pode estar levantando um Epafrodito hoje para andar alguns quilômetros até a sua casa para abençoar a sua vida. Creia no Senhor, confie nele. Quem que ele vai levantar? Eu não sei. Como que ele vai fazer? Também não sei. Eu sei que ele fez isso no passado e ele há de fazer isso também na nossa vida, para hoje. O que podemos aprender? E como que nós podemos lutar em meio à adversidade na área da saúde, na área dos relacionamentos, ou até mesmo das finanças? Confie no Senhor. Não permita que o diabo coloque a ideia de que pessoas que confiam em Deus não sofrem. Nós sofremos. Mas mesmo em meio ao sofrimento, nós confiamos na providência e misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nós podemos ficar doentes, podemos passar por aflição, podemos passar até por privações e pobreza. Mas confie no Senhor e Ele sempre, sempre tem cuidado daqueles que lhe são fiéis. Que a boa mão de Deus esteja sobre a nossa vida nessa noite e que a graça do Cordeiro repouse sobre o nosso coração, triunfante em glória para o louvor do teu santo nome. O que nós aprendemos hoje? Seja perseverante. Persevere apesar das privações. Persevere apesar das adversidades e angústias do nosso coração. Persevere apesar das desavenças, brigas, picuinhas na igreja, meus irmãos. Isso sempre vai ter. Continua firme, segue o passo firme com o Senhor. Não se intimide com as tentativas do diabo de afastar você do caminho do Senhor. Siga firme no caminho do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. Nos fortaleça para a glória e louvor do teu santo nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, para que em meio às dificuldades, angústias, desavenças, privações, nós continuemos perseverantes para o louvor do teu santo nome. Ó Deus, abençoa as famílias. Abençoa, Pai, aqueles que são pais de família, as mães que tomam conta de suas casas. Abençoa, Pai, os lares, para que sejam confortados e consolados pelo Senhor nosso Deus. Assim, ó Pai, nós rogamos as suas bênçãos, cuida do teu povo, abençoa aqueles que estão em recuperação plena e que isso aconteça para louvor do teu santo nome.
Assim nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima transmissão, que no caso, domingo pela manhã, Escola Dominical, que é Dia dos Pais, e também no culto à noite, com a graça de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e Deus guarde a nossa vida. Amém.